Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2. Cadê a Bíblia? Deixa eu ver a sua Bíblia. Aí, olha que lindo, todo mundo de Bíblia aí. Não se esqueça de trazer a sua Bíblia ao culto. Traga a sua Bíblia de papel para a gente aqui folhear as Escrituras. Tiago capítulo 2, versículo 17. Tiago 2, versículo 17, diz assim: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Vou ler novamente. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Feche os seus olhos. Querido Espírito Santo, nós estamos aqui nesta manhã na dependência total do Senhor. Cremos que a Tua palavra, ela é para nossas vidas alimento, ela é vida, ela é um martelo que esmiuça a penha, ela é a brisa para nós no momento da tempestade, enfim, para cada um de nós. A Tua palavra vem, Senhor, de acordo com a Tua vontade. E nós estamos aqui nesta manhã não para ouvirmos o que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da parte de Deus. Que esta palavra não volte, Senhor, para Ti sem antes cumprir o propósito pelo qual ela foi ou será enviada aos nossos corações. E que nós possamos, Senhor, sair daqui com a visão, a intenção, praticando-a, vivendo-a, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nesta manhã sobre a fé que se torna impacto. Repita comigo esse tema nesta manhã. Diga: a fé que se torna impacto. Eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso com vocês. Hoje nós estamos iniciando o mês de outubro, neste ano do movimento, e eu quero falar nós vamos falar durante este mês sobre um apóstolo chamado Judas Tadeu. Quem era este homem que andou com Cristo, o que aconteceu com ele, e nós queremos trazer, queridos, como rema neste mês, falar um pouco sobre o impacto social que nós, como igreja, podemos causar na nossa geração e na nossa sociedade. E uma das características das igrejas, das maiores igrejas do mundo hoje, está relacionado ao envolvimento social. As igrejas que têm crescido em torno do mundo, em volta do mundo, elas se envolvem socialmente com a comunidade. Elas trabalham com ação social, elas trabalham com ajudas, com uma série de fatores que não está ali apenas para receber uma comunidade, mas a igreja, ela é uma luz na comunidade. A igreja, ela é uma peça importante, fundamental para abençoar a comunidade através do envolvimento social. E nós queremos falar sobre isso durante este mês e despertar em nós essa unção de Judas Tadeu, que ele tinha essa marca na vida dele. Ele era um homem que envolvia os 12, ele era um homem que envolvia os discípulos que estavam à sua volta, para se envolver com a questão social à sua volta. Hoje, como eu disse, nós iniciamos este mês de outubro, e será um mês de um impacto social. Talvez a gente não vá conseguir trazer um impacto nesse primeiro mês, por estarmos recebendo de primeira mão aquilo que nós vamos estar recebendo, mas eu acredito que a partir de hoje, inclusive no final deste culto hoje, eu creio que o Senhor vai ministrar a gente em um momento muito especial, porque Deus precisa, em primeiro lugar, queridos, antes de nós gerarmos um impacto lá fora, Deus precisa primeiro gerar um impacto aqui dentro.
nós não vamos conseguir impactar as pessoas lá fora se não houver um impacto aqui no nosso espírito, se não houver um impacto dentro das nossas vidas. E eu creio que esse é um tempo de reflexão profunda para nós como igreja, um tempo em que nós somos chamados a refletir sobre a nossa fé, se realmente a nossa fé ela tem se tornado visível através das nossas ações práticas. Eu vou repetir isso. Muitas vezes, se puder tirar esse barulhinho desse som da guitarra para mim, ou colocar um outro, por favor, ou por favor, se puder vir alguém no teclado aqui para me ajudar nessa manhã, eu agradeceria, por gentileza. Só substituir esse som, por favor. Obrigado. E neste mês, queridos, nós, na verdade, vamos ser chamados a refletir sobre uma fé em ação, uma fé prática, uma fé que se movimenta, uma fé que não fica parada, uma fé que não fica retida, uma fé que não fica sem ação, sem agir. Quando eu estava orando e diz assim, a fé que se torna impacto, o texto que nós lemos, o apóstolo Tiago, ele diz assim que assim também a fé, acompanha comigo aí, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Se a nossa fé não tiver ação, ela está morta, não é fé. O apóstolo Tiago, ele é muito claro, esse versículo não tem nem o que explicar aqui, ele por si só, ele já está sendo autoexplicativo para nós. Assim também a fé, ele está falando exatamente, exclusivamente da fé. Como que ela se manifesta? Eu tenho fé. Por si só, ele diz, se a fé não foi acompanhada de envolvimento social, se a fé não for acompanhada de ação social, ela está morta. Nós temos o outro lado também, tem muitas pessoas que fazem e acham que por fazer, pelas boas obras são salvos. Não, a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. Só que a fé por si só, sem obras, também está morta. Ou seja, precisa haver algo em conjunto, fé e obras, obras e fé, para que realmente nós possamos viver o que Deus tem para nós. Então, queridos, Judas Tadeu, ele nos inspira, porque a sua vida, ela foi marcada por isso. Se você for buscar, estudar a vida deste homem, você vai ver que ela foi marcada por um encorajamento e pelo cuidado para com os irmãos que estavam à sua volta. Este foi um dos apóstolos, Judas Tadeu, que se importava, que se preocupava, é aquele um que estava sempre, chegava nos lugares e ele queria saber se as pessoas tinham o que comer, se as pessoas tinham o que o vestir. Judas Tadeu, ele queria saber como que as pessoas que estavam nas comunidades, nas aldeias, onde Jesus ia entrando, Judas Tadeu, ele era aquele um que ia observando como que as pessoas estavam vivendo. Ele chegava nos lugares e ele ia observando se as pessoas tinham chinelo, sandália para estar no pé, se as pessoas tinham uma camiseta, uma blusa, alguma coisa para eles estarem junto com a sua família. Ele mostra que a fé não é apenas uma crença intelectual. Este homem, ele não é aquele que vivia uma fé sem as obras. Este homem, ele vivia acreditando que as atitudes tocavam as vidas. Ele era um homem que acreditava que se ele desse alguma coisa para alguém, movido pela fé, Deus poderia alcançar a vida daquela pessoa. Esse era um homem que ele sabia que se ele desse um prato de comida para alguém no momento que estava com fome, pela fé,
esta pessoa poderia ser alcançada por Deus. Eu acredito nisso, queridos. Nós tivemos recentemente num país que nós vimos que se você falar de fé lá, sem obras, você faz muito pouco. As pessoas, elas acreditam na fé desde que elas são acompanhadas por obras. Se você chegar lá e ficar falando de Jesus para as pessoas no país que eu estive, elas momentaneamente elas ficam ouvindo você, mas logo depois elas viram as costas e aquilo que você falou praticamente não tem muito resultado, porque elas não foram alcançadas também de uma forma social. Elas não foram alcançadas através de elas não foram envolvidas socialmente naquilo que você está ensinando. Nós vimos isso assim, eu vi isso nitidamente. O Gabriel estava comigo e nós vimos isso nitidamente naquele país, que a fé precisa ser acompanhada por obras, e Judas era esse homem, queridos. Ele nos lembra assim algo poderoso, que a fé não é apenas acreditar. Ele ensina que a fé é agir, a fé é compaixão, a fé é propósito. Eu tenho que ter um propósito com base na minha fé. E a fé bíblica, queridos, quando eu olho para ela, a fé bíblica tem corpo, a fé bíblica tem rosto, ela tem nome. A fé bíblica, ela tem direcionamento, são pessoas. Esta é a fé que Jesus nos ensina, e este apóstolo nos ensina muito isso. Tiago, capítulo 2, não se opõe à fé e à graça. Ele não está se opondo, ele não está falando mal da fé, vamos dizer assim. Olha, não adianta ter fé. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a fé verdadeira, ela se torna visível, porque uma fé que não tem obras, que não tem rosto, uma fé que não tem corpo, uma fé que não tem ação, uma fé que não tem compaixão, uma fé que não é pessoas que estão à nossa volta, é isso que ele está dizendo. Essa fé, ela precisa ser visível, essa fé precisa ser movimento. Nós estamos falando de movimento, queridos, durante este ano, durante todo este ano. Imagine um hospital impecável, sem pacientes atendidos. Você chega num hospital, muita gente, um hospital lindo, um hospital chique, porém não tem pacientes. O que é isso? É uma estrutura sem propósito. Tem uma bela de uma estrutura, mas não tem propósito. É isso que o apóstolo Tiago está dizendo, que a fé é uma boa estrutura, mas se não tiver ação, não tem propósito. Temos a fé, temos a estrutura, mas não temos o propósito. O mês passado, queridos, foi um mês de influência, e eu pude entender muita coisa sobre isso no mês passado, sobre nós influenciarmos de uma maneira intencional. E quando nós falamos de envolvimento social, também está relacionado a sermos intencionais. Agora, a influência que toca a realidade, nós falamos muito sobre isso, é uma mesa posta, é uma mesa diante de nós, é uma mão estendida, é um tempo que nós dedicamos, é algo que se vê e que se sente. Quando nós falamos de influenciar pessoas, para nós de fato influenciarmos pessoas, queridos, tem que ter esse toque humano, tem que ter esse envolvimento com as pessoas. E vejam como Deus, ele é perfeito. Esse mês também nos aproxima. Nós começamos, já estamos vivendo o mês a semana da festa dos tabernáculos, uma festa de alegria. Imagine, uma festa de colheita, mas essa festa também é uma festa de partilha, é uma festa de generosidade. Se você estuda a essência da festa dos tabernáculos, você vai perceber que o povo repartia entre si o que eles tinham um coração generoso, eles traziam o fruto da terra à casa do Senhor. Nós vamos viver isso justamente neste mês, nada acontece por acaso.
O povo de Israel, ele se alegrava diante do Senhor, mas a ordem de Deus era muito clara, lá no livro de Deuteronômio, lá no comecinho, capítulo 16, versículo 14, a Bíblia diz assim: alegrar-se-á tu, teu filho, tua filha, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Ou seja, ninguém ficava fora dessa partilha. Este era o mandamento, esta era a ordem do Senhor, que as pessoas, todos deveriam estar envolvidos, ninguém podia ficar de fora da festa dos tabernáculos. Ou seja, o povo de Israel celebrava a fidelidade de Deus, mas ao mesmo tempo era instruído a repartir e incluir quem? Os necessitados. Na festa dos tabernáculos, queridos, o povo, a família, até hoje, como eles celebravam, a Bíblia diz assim, lá quando eles foram sair da terra, do Egito, que eles deveriam matar um cordeiro. Se o cordeiro fosse grande e sobrasse, repartia com outro, chamava outra família. Mas a instrução é que além da família, eles deveriam, a Bíblia diz assim, com o teu filho, com tua filha, e depois ele vai acrescentando, estrangeiro, órfão, viúva, necessitados. Aqui entra o envolvimento social, aqui entra o impacto social desde a saída do Egito. E a festa dos tabernáculos também nos ensina isso, que nós devemos envolver, não só os da casa, mas envolver os de fora. Esse coração generoso, esse coração de envolver o órfão, de envolver a viúva, de envolver os necessitados, de envolver as pessoas que não têm, a partir daquilo que Deus nos entregou. Ninguém podia ficar de fora dessa festa, queridos. O povo de Israel celebrava essa fidelidade de Deus, mas ao mesmo tempo, o povo foi instruído, eles eram instruídos a repartir, a distribuir, a incluir as pessoas que não tinham, os necessitados. Um envolvimento social já era ensinado há muito tempo. E aqui está, queridos, a verdade que eu quero semear no nosso coração durante este mês, no seu coração, que a verdadeira celebração da fé acontece quando ela transborda em generosidade e impacto. A fé que se torna um impacto. Eu tenho fé, mas essa fé, ela precisa transbordar em envolvimento social. Nós estamos desenvolvendo já há um bom tempo, orando, já conversamos com o ministério aqui na igreja de ação social, pastor Miquel e outras pessoas. Nós já temos falado há muito tempo e temos orado sobre isso. Recentemente, nós temos recebido a ajuda do Tony, que ele tem feito um estágio aqui na igreja e tem servido a igreja também, e ele está desenvolvendo um trabalho muito importante, que muito em breve nós vamos apresentar aqui à igreja. O Tony está desenvolvendo um material, eu ainda não vi detalhes por conta dessa viagem. Queria inclusive pedir para que o Tony se colocasse de pé, talvez alguns não se conhecem. Tony esteve aqui um tempo. Tony, Deus abençoe a sua vida. Lembram do Tony, que ele nos deu aquele ensinamento sobre o sangue aqui em cima, aquela aula tão importante, né? Obrigado, Tony, Deus abençoe você. Por favor, fique de pé. Eu quero aproveitar e orar por você. Me subiu aqui o meu espírito. O Tony perdeu a sua mãe semana retrasada, e queria que mesmo sentado você pudesse orar por ele neste momento. Ontem ele me escreveu, não tem sido um tempo fácil, tem sido um tempo muito difícil. Queria que você abençoasse a vida dele. Pode ficar de pé, Tony, e nós vamos orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós queremos abençoar a vida deste homem, Senhor, e declarar que a bênção do Pai eterna venha sobre ele como uma unção de paternidade. O Senhor o envolva também com o poder do Espírito Santo.
poder de Jesus Cristo, o Salvador, toque a sua vida nessa hora, na sua plenitude, na sua totalidade. Como igreja, neste momento, nós envolvemos a sua vida e declaramos os céus sobre ti, o refrigério, o gozo, a graça, o favor de Deus, imerecido, porém alcançado, derramado, através da cruz sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Tony. Ele está preparando um material em parceria com o Leonardo. O Leonardo tem acompanhado ali, embora mais o Tony que está desenvolvendo. Muito importante, queridos. Ele está preparando, por exemplo, ofícios para empresas, para a gente arrecadar alimentos, arrecadar cobertores, arrecadar muitas coisas, porque nós queremos criar e desenvolver na nossa igreja um impacto social muito forte. Quando nós lançamos, o ano passado, um desafio de nós prepararmos o espaço convivência. Alguns podem dizer assim, pastor, mas não está se falando mais sobre o espaço convivência. Nós estamos dando um tempo em questões de prioridades apenas. Mas essa semana eu tive uma reunião com o pastor João Carlos, e nós atribuímos uma função a ele, para que ele possa estar aqui pelo menos de 2 em 2 semanas, compartilhando e nos preparando, queridos, para essa retomada no próximo ano, porque nós cremos que o espaço convivência, ele faz parte desse impacto social. Eu desejo tanto no meu coração que Deus possa mostrar isso a nós como igreja, como isso vai influenciar a comunidade, essa comunidade, esse bairro, através daquele espaço convivência, onde nós queremos deixar ele funcionando o dia todo, onde nós vamos ter ali um espaço de cafeteria, onde vamos ter um espaço para as crianças, enfim, para que nós possamos atender a nossa comunidade através do impacto social. E, como eu estava dizendo, queridos, quando a gente olha para as Escrituras, a festa dos tabernáculos, não existia uma celebração sem generosidade. Você percebe que todas as festas bíblicas, tanto a festa da Páscoa, quanto a festa de Pentecostes, que era a festa dos tabernáculos, elas eram festas que envolviam essa generosidade. E eu creio que a nossa adoração, ela sobe ao céu, quando isso acontece, ela desce e alcança as pessoas na terra. Amém? A nossa adoração, ela sobe ao céu, mas essa adoração, ela deve alcançar as pessoas aqui na terra, através desse coração generoso. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o exemplo deste homem chamado Judas Tadeu, como sequência aqui. Não quero demorar nesta manhã, porque ainda creio que Deus tem algo muito importante para ministrar de uma forma linda ainda hoje. E Judas Tadeu, querido, ele não foi um apóstolo de grandes discursos, não foi um apóstolo de ficar à frente de plataformas, de púlpito, mas ele foi lembrado como um apóstolo do encorajamento. Essa é uma unção que nós precisamos, uma unção de ajuda, de proximidade. Se você às vezes fala, pastor, eu não consigo me aproximar das pessoas, ajudar as pessoas, ser generoso, encorajar as pessoas, esta é uma manhã importante, queridos, nós podemos pedir essa unção sobre as nossas vidas. Como eu disse, ele não era um dos mais destacados, não estava à frente de grandes discursos, mas ele, querido, foi marcado no cuidado prático e no fortalecimento dos irmãos que estavam à sua volta. Eu estive estudando um pouco sobre Judas Tadeu, eu confesso a vocês que foi um dos discípulos que eu me identifiquei muito. Eu gosto muito, sim, de ver o que Deus fazia através deste apóstolo. Ele nos mostra que a fé não pode limitar as palavras. Ele não pregava o que ele não vivia. Ele ia, como eu disse, à frente às comunidades, verificando se as pessoas tinham necessidade. Ele nos ensina que o Evangelho não é teoria. Este é o apóstolo que nos ensina que o Evangelho é algo prático, é presença, é estar próximo, é estar junto. É uma fé que não se fala, mas é uma fé que se vive. Uma fé que só fala, queridos, que não toca,
ela é incompleta. Ela não é totalmente completa. E a verdadeira, ou a fé verdadeira, que envolve a dor do outro, que se aproxima, que fortalece, que levanta, é esta fé que o apóstolo Judas Tadeu nos ensina. A vida deste homem, Judas Tadeu, ele aponta para uma fé que envolve as dores do próximo. Eu sinto as dores das pessoas que estão à minha volta. Se tem alguém aqui que diz, eu assim quando eu vejo as pessoas, vejo um faminto, vejo um doente, vejo alguém na rua, vejo na sarjeta, e aquilo me enche de compaixão. Você está se movendo debaixo dessa fé desse homem chamado Judas Tadeu. Ele tinha essa fé, era uma fé que se envolvia com a dor do próximo. É uma fé que não fugia das necessidades, mas é uma fé que se aproximava das necessidades das pessoas. E esse homem, ele simboliza algo para nós hoje, queridos. Judas Tadeu simboliza a igreja que não desiste das pessoas. Amém? Esta é a unção de Judas Tadeu. Ele simboliza a igreja que não desiste do próximo, que não desiste das pessoas que estão à sua volta, mas que sustenta, que visita, que pergunta como você está. É aquela igreja que volta lá, que foi, mas ela vai voltar para ver como a pessoa está. É aquela fé que caminha junto. Este homem, de fato, representa uma igreja em movimento. Judas Tadeu representa uma igreja em movimento. Judas Tadeu era uma igreja que não parava, que se movia, que se importava, que se preocupava com as pessoas. E Tabernáculos, queridos, nos dá essa moldura bíblica, vamos dizer assim. Tabernáculo nos ensina que uma igreja precisa se movimentar. Uma igreja não para, uma igreja está se movimentando, e a celebração, ela inclui, ela reparte. Então, para resumir essa parte aqui, deste homem, Judas Tadeu, queridos, une fé e ação. Judas Tadeu nos ensina que fé e ação caminham juntos. Amém? Diga comigo, fé e ação caminham juntos. Amém? Fé e ação caminham juntos. Próxima coisa que eu quero compartilhar nesta manhã, diga comigo assim: fé que gera obras. Fé que gera obras. Aqui no texto que nós lemos, Tiago nos diz que fé sem obras é morta. Sim? Fé sem obras é morta. Ou seja, a fé que não se movimenta é apenas um discurso vazio. É apenas uma fala que não tem um impacto, que não tem uma resposta. E a fé viva, ela gera um impacto social. A fé viva, queridos, ela gera um impacto na comunidade. Ela sai das palavras e entra nas atitudes. E eu tenho orado, e eu sei que todos nós desejamos isso, uma fé que seja vivida através das nossas ações, através de algo que nós podemos fazer e tocar e alcançar as outras pessoas, porque a fé viva, ela se traduz nisso, ela se traduz em um impacto social, em uma transformação, em uma resposta ao próximo. A fé, ela gera as obras, ela gera esse impacto na vida das pessoas, porque eu creio, queridos, que obras não compram salvação. Infelizmente, muitos pensam isso, fazem porque acham que a salvação vem pelas obras. Isso não é verdade. Mais uma coisa, eu também creio que é verdade, que as obras confirmam a salvação. A salvação é pela fé, mas as obras confirmam a nossa salvação. Biblicamente falando, isso nos dá todo o respaldo. Nossa fé precisa ter nomes, nossa fé precisa ter data, nossa fé precisa ter rostos, nossa fé se traduz em um impacto na vida das pessoas.
Eu estou fazendo um pouco de associação com a festa dos tabernáculos nesta manhã, porque nós vamos viver isso no próximo final de semana. E em tabernáculos você vai perceber que a ordem era que todos os que participassem da alegria da festa, fossem os filhos, as filhas, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, os necessitados, ninguém podia ficar de fora, ou seja, a fé gera esse impacto na vida de toda a comunidade, e isso nos ensina algo muito poderoso, queridos, que se a minha fé só me faz celebrar sozinho, ela não é uma fé completa. Se a nossa fé não inclui a comunidade, não inclui o nosso próximo, e nós celebramos a nossa fé, já estou salvo e amém. Já estou com Cristo e amém. Não preciso me preocupar com o próximo e amém. Não, se isso for uma fé que nós vivemos, queridos, nós não estamos vivendo uma fé de fato bíblica. Deus, Ele nunca se alegra com uma celebração exclusiva. Eu vejo isso. Toda a comunidade é chamada a celebrar. Deus, Ele se celebra conosco através de uma celebração inclusiva, onde inclui, não exclusiva, mas inclusiva. Uma fé que só celebra entre quatro paredes. E por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos declarando este ano um ano do movimento. Pastor, eu não estou vendo isso como eu gostaria de viver, mas eu estou crendo que Deus está durante este ano de 2025 dentro de nós, gerando um movimento, e isso vai gerar uma resposta. No tempo de Deus, isso vai gerar uma resposta. Algo Deus está movimentando dentro de nós, porque se nós, queridos, só celebramos entre as quatro paredes, mas não repartimos, eu tenho certeza que isso não expressa a essência do Evangelho de Cristo que nós vivemos e pregamos. Eu creio que uma fé, ela gera obras. Além disso, o chamado da igreja é ser resposta. Diga, o meu chamado é ser resposta. O povo na festa dos tabernáculos, lembrando, a Bíblia diz que foi Deus quem sustentou esse povo no deserto, em todo o tempo. E essa lembrança nos impulsiona a cuidar dos necessitados. Judas Tadeu, queridos, também reflete isso. Cuidar das necessidades das pessoas. Um coração que encoraja, que ajuda, que fortalece. Hoje, queridos irmãos, a igreja é chamada a ser resposta. Nós somos a resposta para esse mundo. O mundo está clamando por pão, por água, por dignidade. O mundo está clamando por um abraço. Nós vemos isso do lado da nossa casa. Se você bater no portão do seu vizinho, ele está clamando por pão, por água, por dignidade. Ele está clamando por um cuidado, por um abraço. A igreja, nós somos a resposta concreta de Deus em meio a uma sociedade marcada por desigualdade, queridos, por uma sociedade marcada por solidão, por dor. Nós somos essa resposta para essa geração. A igreja é a resposta para essa geração. Jesus, ele disse em Mateus 25:40, sempre que fizeste a um desses pequeninos, a mim me fizeste. A mim me fizeste. Isso significa, queridos, que quando nós servimos alguém, não estamos apenas ajudando as pessoas, nós estamos servindo ao próprio Cristo. Estamos servindo o próprio Senhor. Estamos servindo o próprio Mestre quando nós estamos ajudando alguém movido pela fé. Ou seja, o impacto social não é apenas algo opcional.
É parte da nossa adoração, é parte da nossa fé cristã, é parte do nosso chamado. Eu fui chamado a ser uma resposta de Deus para isso, ou seja, impacto social, queridos. Faz parte do meu chamado. Envolver a comunidade faz parte das pessoas que estão à minha volta. E assim como Israel repartia na festa, Judas Tadeu também era a mesma coisa, ele fortalecia as pessoas. Diga, eu sou chamado a ser a resposta em todo o tempo. Em todo o tempo. Amém? Por quê? Porque as obras revelam Cristo. Diga comigo, as obras revelam Cristo. Este é o próximo ponto que eu quero compartilhar com vocês. Obras revelam Cristo. Tabernáculos apontava para Jesus como um Deus que habita entre nós. Próximo ponto, por favor, queridos. Tabernáculo apontava para Jesus como um Deus que habita em nós. Isso está escrito em João capítulo 1, versículo 14. Jesus veio e tabernaculou entre nós. Agora, cada ato de amor nosso, cada gesto de justiça, cada ação social da igreja é uma forma de revelar Cristo de uma forma contínua, habitando dentro de nós. Se Jesus veio habitar em mim, como que eu vou revelar que Cristo está habitando em mim? Através das minhas atitudes, através das minhas ações. Se na festa dos tabernáculos Cristo veio, tabernaculou em mim, e é isso que nós celebramos, Judas Tadeu nos ensina que esse Jesus que veio tabernacular, precisa continuar tabernaculando, morando. E como isso acontece? Através das minhas ações. Em outras palavras, queridos, se as nossas obras não forem realizadas, esse Jesus que a gente diz que está morando dentro de nós, dá para duvidar se realmente está morando dentro de nós. Por quê? Porque para mostrar e revelar que realmente Ele está aqui dentro, eu preciso agir, eu preciso revelar de uma forma contínua esse Cristo entre nós. E esse verbo tabernaculou entre nós, significa Deus habita conosco. Se habita não é habitou ou habitará, é habita. Habita é hoje, é agora. Então, se Ele habita agora, as obras precisam revelar Cristo agora. As minhas ações revelam isso agora. Isso significa, queridos, que o nosso tabernáculo hoje, habitar com, estar junto, repartir, celebrar sem incluir. Aqui, se a gente celebrar sem incluir, pastor Miquel, eu estava pensando essa semana, nessa questão de celebração de festa do tabernáculo. Se a gente celebrar uma festa sem incluir, nós estamos traindo a festa. Nós estamos não vivendo a festa. A gente vive a festa, vamos celebrar a festa do tabernáculo, Jesus tabernaculou entre nós, e a gente não inclui, não reparte, não tem ação social, não tem envolvimento social, a gente está traindo a festa. Nós não estamos vivendo de fato a festa, nós estamos vivendo no viver, mas não estamos vivendo no executar, no fazer, no exercer. O impacto social, queridos, não é uma ação ou apenas uma caridade, uma filantropia, algo filantrópico. Não é isso. Não é simplesmente fazer o bem. Impacto social tem que ser um evangelho encarnado. O impacto social é o amor de Cristo se tornando visíveis através de obras e atitudes. É discipulado. Isso é impacto social. E quando
quando a igreja aparece, quando a igreja se envolve, quando a igreja está na comunidade, Cristo aparece, Cristo está na comunidade, porque nós somos a representatividade viva de Cristo. Então nós precisamos, queridos, ver a ação social como um ato missionário, como um ato profético. Aquilo que eu estou fazendo está contribuindo para o reino de Deus nessa terra. Jesus disse assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e essas obras glorifiquem a Deus o Pai. Isso está em Mateus 5,16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Como? Para que vejam as vossas obras e elas glorifiquem o Pai. Quando nós ajudamos alguém, queridos, nós não estamos apenas suprindo uma necessidade material, mas nós estamos proclamando que Deus está aqui. Estamos proclamando que Ele se importa com aquela pessoa, que Ele se importa com aquele ser que nós estamos ajudando. Quando nós levamos uma cesta básica a uma família, não é apenas arroz e feijão que nós estamos levando. Às vezes eu vejo os irmãos aqui, muitos irmãos, quer dizer, nem muitos, mas bastante, vamos dizer assim, contribuem, semeiam, plantam, e depois os responsáveis, sempre aí, às vezes, nós estamos aqui durante a semana e vem aí Rubens, Aldete, ficam horas durante a semana, final de semana, preparando, sabe, deixando tudo pronto para repartir. E quando nós fazemos isso, nós não estamos levando um arroz e um feijão. Nós não estamos, queridos, levando apenas um alimento. É como se nós estivéssemos, é como se a igreja estivesse sendo responsável e estivesse dizendo assim, quando chega e entrega aquilo para aquela pessoa: olha, o Senhor é Emanuel, o Senhor é conosco, Deus é com você, Deus é contigo, Ele está presente, Ele não te esqueceu. Quando você traz um alimento aqui na igreja, queridos, quando você traz um arroz, quando você traz um feijão, nós estamos sendo Cristo tabernaculado no meio da sociedade. Não se esqueçam, todos os meses, nas células nós temos essas ações, de levantar, de arrecadar os alimentos, de preparar isso. Mas não é só isso, nós queremos ir muito mais além, como nós estávamos dizendo agora. Nós queremos envolver as pessoas, queridos. Nós temos planos para dar banho em pessoas que precisam, drogados aqui. Nós queremos envolver as pessoas com alimentos, com marmitex, com sopa, com roupas. Nós queremos envolver as pessoas, queridos, com ações sociais de preparar aqui, tipo, cortar cabelo de pessoas, cursos profissionalizantes dentro da igreja. Nós temos tantos sonhos de envolver isso. Esses dias nós estávamos em casa e a gente tem, assim, nos colocado algumas coisas, e a nossa filha, Gabriele, ela tem, ultimamente, já faz uns 2, 3 meses, se envolvido com várias ações sociais aqui na cidade. Deus moveu o coração dela e ela começou a se envolver, começou a ir. Ela vai e passa, às vezes, o sábado todo se envolvendo com ação social para ajudar algumas ações, algumas coisas. E aí ela estava contando para mim, disse: papai, às vezes ela me disse, às vezes nós como igreja, nós não estamos vivendo o que às vezes o mundo está vivendo. O mundo está vivendo. O mundo está se preocupando, está se importando, está sendo igreja, o que às vezes nós como igreja não estamos sendo igreja. E aí isso, sabe, queridos, quando nós vamos lá levar, e eu quero, diante de Deus, nós temos orado, tenho falado com algumas pessoas aqui, para que nós possamos ser esse Deus Emanuel, chegar até as pessoas. Cada cristão, queridos, pode ser um ponto de impacto, através de um gesto de bondade, através de uma oração sincera,
através de um tempo de escutar alguém, parar para ouvir uma pessoa, através de uma oferta generosa, nós podemos ser um cristão de impacto. E outubro é o mês que nos desafia a unir fé, mais celebração, mais generosidade. Fé, celebração, generosidade. Vamos envolver a nossa fé durante este mês. Vamos envolver celebração. Vamos celebrar as festas dos tabernáculos. Mas nós precisamos, queridos, abrir o nosso coração para sermos generosos. E a pergunta é: o que é que Deus fez por mim? O que Deus fez por mim? Será que essa é a pergunta? Eu tenho certeza que Deus já fez muitas coisas por nós. Será que não chegou um momento da gente perguntar assim: o que é que eu posso fazer por alguém em nome de Jesus? Jesus já fez por nós. O que eu posso fazer em nome dele por alguém? E eu quero concluir nesta manhã, queridos, dizendo que Judas Tadeu, ele nos impulsiona, ele nos inspira a viver essa fé que age, uma fé em ação. E tabernáculo nos ensina que a alegria só pode ser vivida quando nós alcançamos os outros, quando nós alcançamos as pessoas. E aqui está a mensagem final que eu quero deixar nesta conclusão, queridos. Fé que celebra, mas não reparte, não é fé completa diante de Deus. Compreende? Se nós celebramos a nossa fé aqui, queridos, domingo após domingo, se nós celebramos a nossa fé como cristãos na casa do Senhor, mas não repartimos com a comunidade, não envolvemos a comunidade, não é uma fé completa diante de Deus. Se tabernáculo é uma festa de colheita, creio então que o impacto social deve ser o fruto dessa colheita, abençoando as pessoas. Amém? Se tabernáculo era uma festa de colheita, o impacto social tem que ser o nosso fruto dessa colheita, impactando as pessoas, abençoando as pessoas. E nós vamos orar neste mês, queridos, pedir para que o Espírito Santo, Deus, transforme a minha fé em obras. Ajude-me, Senhor, a viver a minha fé impactando as pessoas, através do meu testemunho vivo, através daquilo que eu posso fazer. E eu gostaria de fazer um apelo nesta manhã, queridos. Quando eu falo apelo, não é implorando, mas é você apelando ao Senhor, você chegando diante de Deus e dizendo assim: Deus, me ensina, Senhor, a viver mais do que crer. O que eu quero dizer é que a sua atitude, ele vai ser um complemento daquilo que você acredita, daquilo que você crê. Ele nos chama a agir, ele nos chama a executar, a fazer. Eu quero desafiar a cada um de nós durante este mês a nos envolver, queridos, de uma forma mais precisa, mais concreta nas ações sociais que nós temos aqui na igreja. Seja doando, seja visitando alguém, seja ouvindo, seja servindo. Olha, esses bazares que nós temos feito aqui, irmãos, se vocês subirem ali, vocês vão ver, às vezes é uma peça de roupa, é vendida por, meu Deus, eu já vi R$5, não passa de R$10, sabe, R$15, você vai falar assim, claro, às vezes a pastora coloca umas coisas melhores, para dar um tchan no lugar, coloca ali algumas pecinhas para dar uma melhorada e deixar o lugar mais harmonioso e até um valor um pouquinho diferenciado, por ser uma peça boa. Mas todo esse recurso, queridos, não é porque a gente precisa e quer arrecadar dinheiro para isso. E, inclusive, todo esse investimento que às vezes dá esse retorno, ele é retribuído de fato para
as próprias ações que nós temos aqui dentro da igreja, mas qual é o principal motivo? De envolver a comunidade, de trazer pessoas. Quantas pessoas que eles já visitaram esse bazar? Esse bazar da Insegec, São José dos Campos, Família de Alianças, já se tornou conhecido na cidade. Tem muitos brechós aqui na cidade, queridos, que já conhecem o nosso bazar, porque vem comprar as coisas aqui. Então, quando a gente está aqui, olha, traga uma peça de roupa, traga isso, traga aquilo, traga o melhor, queridos, é para abençoar vidas, pessoas. Às vezes chegam aí, eu já vi, a Priscila vê aí, pessoas que chegam, queridos, você sabe, você percebe, elas não têm roupa, não têm nada, e tem uma parte que a Priscila deixa só para doação, porque sabe que existem até esses tipos de pessoas que não têm nem R$5 para comprar algo, não tem, então doa, então leva, não precisa pagar, pode levar, para abençoar pessoas, queridos. Que cada família aqui, queridos, nós sejamos uma resposta prática para alguém que está em necessidade. Amém? Eu quero pedir aqui uma coisa que eu nunca fiz aqui na igreja. Nós vamos ter as festas da celebração no próximo domingo, a festa dos tabernáculos, né? Falamos aqui semana passada, cada um aí vim, nós vamos celebrar aqui uma das facetas da nossa festa dos tabernáculos é a celebração da festa das nações, para a gente vir vestido com uma roupa tal, mas eu gostaria de pedir algo, aí se eu esquecer, não tem problema, vai entrar da mesma forma, mas que tal no domingo que vem a gente entrar com 1 quilo de alimento aqui, traga 1 quilo de alimento, você vai vir e você, menos arroz e feijão, que nós já temos bastante o suficiente, e no sentido, sim, quando eu digo bastante o suficiente, para que não caia no vencimento, certo? Se não vence, e nós temos repartido com muita generosidade para muitas pessoas, mas traga menos arroz e feijão. Tem alguma coisa mais necessitada, assim, que está precisando alguma coisa, vocês são responsáveis, que a gente poderia canalizar? O quê? Café, que é ouro. Café, que é ouro. Tá? Produtos gerais de limpeza. Ok? Olha aí, produtos pessoais, limpeza, né? Café. Vamos fazer isso no próximo final de semana. A gente vem para a festa dos tabernáculos. Traz 1 litro de um produto, traz um café, traz alguma coisa para a gente poder servir a comunidade. Só por isso. Olha, procura a Odete e o Rubens, de repente eu estou com dúvida, o que eu posso levar? Está ali, ó, pode colocar de pé, por favor, esse casal. Olha, vamos dar uma salva de palmas a eles. Eu só pedi para aplaudir porque ela disse casal lindo, né? Antes eu não tinha falado, mas a hora que ele falou. Então, de repente você tem dúvida, procure eles, o que eu posso fazer? Vamos vir para essa celebração, queridos, incluindo. E aproveitando, prepare o seu coração para essa próxima semana. Durante essa semana, vamos celebrar, sabe? Será um tempo muito especial, um tempo de Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Quero chamar a equipe de louvor aqui no altar, por favor. Queridos, nós ouvimos hoje sobre uma fé que não pode ficar apenas em palavras, mas uma fé que tem que se tornar algo visível. Preste bastante atenção nisso que eu quero compartilhar agora. O Senhor, Ele está nos chamando nesta manhã a um nível um pouco mais profundo, de não apenas ouvirmos a palavra, mas respondermos à palavra. Talvez você tenha vivido uma fé parada. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Talvez você tenha vivido uma fé assim que não avança, ou talvez você esteja um pouco cansado, sem forças para agir.
Talvez Deus esteja falando com você sobre estender a mão a alguém, servir, repartir, mas talvez tenha algo que está travando a sua vida nessa área. E hoje é um tempo de liberar esse peso no altar e deixar a sua fé se mover em você de novo. Deus quer fazer isso. Você que visitava os hospitais, ajudava as pessoas, você ia nas casas, servia, e de repente hoje você se sente cansado, não sente a vontade. Quero convidar você, sua família e aqueles que desejam viver essa fé que gera um impacto, seja aqui presencial ou seja pelas redes sociais. Venha aqui no altar, saia do seu lugar, venham aqui diante de Deus e digam assim: Senhor, eis-me aqui. Eu quero que a minha fé seja uma fé viva. Eu quero que a minha fé toque pessoas e glorifique o teu nome. Eu queria convidar você que talvez está cansado, que já fez tanto e hoje está assim parado. E diz assim: eu preciso de uma ativação nessa questão. Eu preciso de uma unção deste homem chamado Judas Tadeu, esse apóstolo. Eu quero que a minha fé seja ativada. Eu quero que a minha fé seja transformada em obras, em ação, em atitudes, em generosidade. Se você, queridos, é uma dessas pessoas, saia do seu lugar, venha aqui à frente, venha aqui neste lugar. Nós vamos nos render diante do Senhor, vamos cantar aqui uma canção de rendição, uma canção de nos rendermos diante do Senhor nesta manhã, e um ambiente de uma oração agora, juntos, coletivamente. Oh meu Deus! Vamos quebrantar o nosso coração diante do Senhor nesta manhã, queridos. Em nome de Jesus, eu gostaria de chamar aqui os pastor Miquil, pastora Priscila, por favor, pastor José Roberto, os pastores que estão aqui. Vamos colocar as mãos sobre essas pessoas que estão aqui na frente. Vamos impor as mãos sobre cada uma delas, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai trazer um renovo nesta manhã de fé. Você que está cansado, você que deu uma paralisada nessa questão de se mover, de agir, Deus vai trazer sobre a sua vida nesta manhã um quebrantamento, um desejo enorme, grandioso de voltar a servir na prática de atitudes em nome de Jesus. Vamos impor as mãos sobre as pessoas que estão aqui nesta hora, os pastores, pastor José Roberto, pastora Priscila. Oh, aleluia, Pai, em nome de Jesus, vamos cantar, vamos adorar ao Senhor, ter um tempo nesta hora na presença do Pai. E eu creio, queridos, que uma unção de compaixão, de coragem vai ser liberada sobre você. Vai ser destravado nesta manhã essa unção em nome de Jesus Cristo. Os irmãos que estão aqui na frente, que vieram, quero liberar uma palavra profética sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Assim como foi com Israel, que repartiam sua alegria com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, com o necessitado. Eu quero declarar que o Senhor está levantando vocês nesta casa, homens, mulheres, jovens, que não apenas vão celebrar, mas vão repartir, que não apenas vão receber, mas serem respostas, em nome de Jesus. Sobre toda a igreja nesta hora eu também quero declarar que o Senhor venha sobre cada um aqui, que a fé de cada irmão não seja morta, mas vida frutífera. Que este mês de outubro seja um mês de impacto sobre as nossas vidas, de testemunhos, de milagres. Que cada família aqui seja uma resposta prática, Senhor, do teu amor. Declaramos, Deus, desperta em nós uma fé que gera impacto. Que a nossa celebração se torne neste mês, Senhor, generosidade. Que a nossa vida, Senhor, seja um tabernáculo onde o Senhor possa habitar e manifestar amor e compaixão através de nós. Em nome de Jesus, declaro que vocês vão sair daqui cheios do Espírito Santo.
prontos para serem respostas, e que a fé de cada um aqui, em nome de Jesus, não seja apenas falada, mas vivida, em nome de Jesus. Amém e amém.